como nós estamos vivendo num universo onde vem informação de todos os lados, eu até entendo essa vontade de querer organizar o raciocínio, né? Porque tudo é uma distração. Tudo é uma ameaça, tudo é uma possível mentira, tudo é uma fake news. Então, assim, eu entendo você querer defender a tua ideia, porque é uma vontade de você ter uma opinião formada. Sim. Porque é muito costumeiro, é muito comum pra mim, tipo, eu tenho uma opinião formada de alguma coisa, e aí eu recebo certas informações que desmentem aquilo que eu faço. Eu já não vou mais defender aquela minha ideia inicial, mas também não sei pra onde eu vou. Sim. Entendeu? Você fica. A quantidade de informações te faz ficar um pouco perdido, assim. Antigamente Sim. a gente tinha. Era Folha, eu tô falando não informações do dia a dia, de opiniões, pessoas, falando informações mesmo, notícias, tudo mais. Eu tenho a Folha, eu tenho o Estadão, eu assisto o Jornal Nacional, eu tento abrir um pouco mais a minha cabeça para poder ali ter um outro jornal, eu vou na CNN. Você tinha órgãos. Hoje em dia, cara, vem tanta coisa de tanto lugar que eu entendo o cara querer buscar uma certa organização no meio da confusão, né? Sim, porque a desorganização no meio da vida é muito ansiogênica. Ociogênica, você foi um pouco longe demais pra mim. Ansiogênica. Ansiogênica, ok. De ansiedade. Gera ansiedade. É muito ansiogênica. Quer dizer, quando você está com a vida muito desorganizada, aqueles parâmetros lá que fazem você chegar do café da manhã aí dormir à noite, né? No mundo que já é ansiogênico, porque é um mundo pautado pela lógica da métrica, da meta e do controle. E a ansiedade é justamente o que acontece quando você vê que isso vai falhar. E que falha toda hora. É, claro. Né? Então a ansiedade ela é gerada. Eu nunca esqueço de um evento de... já foi alguns anos atrás, tem uns 5 anos ou mais até. Mas eu lembro sempre dele, porque tinha então uma jornalista que ia fazer a mediação da minha fala, e ela disse que ela estava fazendo um curso, alguma coisa assim, para combater o vício dela com o celular. Ok. E a ansiedade que ela estava com essa coisa ter de que ficar celular na olhando. mão o tempo inteiro. Aham. E esse tratamento era uma coisa que era tipo assim, sei lá, a cada 2 ou 3 horas o celular tocava, e aí ela podia olhar o celular, depois ela tinha que ficar o mesmo número de horas sem olhar o celular. Uau. E à medida que ela ia explicando isso, eu e as outras pessoas, a gente foi ficando ansioso só de lidar com a ideia do que ela fazia para não ter ansiedade. Entendeu? Então, assim, os métodos de combate à ansiedade são normalmente métodos que pregam, tipo assim, olha, respire tantas vezes, faça meditação tantos minutos, siga a aula de yoga pelo celular. São tantas regras que geram ansiedade. Então, tantas regras que geram ansiedade. Então, nesse sentido, me parece que a possibilidade de você manter tudo no seu lugar, porque antes a vida estava no lugar, né, Rafinha? Quer dizer, antes, eu quero dizer, 1000 anos atrás, sei lá, 500 anos, não acontecia porra nenhuma, né? Sim. Nada. Peste, guerra, você nascia filho de ferreiro, você era ferreiro, quantas gerações. Isso. A menina, quando chegasse uma idade, era mãe, ia cuidar dos filhos e não acontecia porra nenhuma, né? Não tinha estrada quase, ninguém ia para lugar nenhum. Então, esse ambiente de modernização, de transformação, isso que no mundo corporativo se fala com pau duro, disrupção, tudo é disruptivo e todo mundo fala que é lindo. Lindo cacete. Disrupção é alguma coisa que sempre gera ansiedade, né? Então, eu tenho a impressão que tem muito fetiche de como escapar da ansiedade. Entendi. E que esses fetiches geram mais ansiedade. Toda razão. Toda razão. E um monte de informação acaba também gerando muita ansiedade. Claro. Ontem eu estava assistindo o jornal com a minha mulher e foi o dia da morte do Paulo José? Paulo José. E hoje o Tarcísio Meira. Hoje o Tarcísio Meira faleceu. Esse é gravado ou é ao Esse é vivo? gravado. É Esse é gravado. né? A gente grava pra... Tá. Depois, se eu falar alguma merda, eu tiro. Sim. Pra Colgate não ficar Nunca bravo. tiramos nada. Nunca tiramos nada. Não, esse eu gravo porque basicamente eu tô nesse trânsito entre Nova York e aqui.
assim que abrindo a hora que eu vou pra lá, eu não posso criar o costume de que seja ao vivo, porque depois quando eu vou pra lá e vou começar a botar gravado, a galera vai ficar chateada. Se não, eu perguntei por causa dessa coisa de hoje, morreu o Não, Tarcísio, tudo bem, sei o não quê. tem problema nenhum. O Tarcísio, no dia que a gente tá gravando, o Tarcísio morreu. Ontem foi o Paulo José. E eu assisti aquela matéria tradicional do Jornal da Globo, mostrando quem foi ele, e a conquista dele, o papel dele no teatro. É um cara que teve uma história super marcante no mundo das artes do país, assim, sabe? E aí, quando acabou a matéria, eu olhei pra minha mulher e falei: é isso. A partir do final dessa matéria, só quem vai falar do Paulo José é a família dele. E os colegas e tudo mais. Então, assim, uma passagem marcante pra caralho pro país. Ele vira... E aí me bateu um pouco de ansiedade. Eu falei, caralho, daqui a pouco eu morro. E aí? Não vai ficar nada? Não vai... O que eu posso deixar? Me deu vontade de ser marcante, ganhar uma guerra, eu não sei. Você sabe que tem uma passagem, a passagem da Ilíada, né? Da história da Guerra de Troia, que o Aquiles, ele está em dúvida se vai ou não vai para a guerra. Uhum. É uma passagem famosa, porque ele vai falar com a sua mãe, que é uma deusa, daquelas deusas lá, e porque ele não sabe, ele não gosta muito do Agamenon, que é o rei que ele vai representar na luta contra Troia e tal. E então a mãe vira para ele, que vê o futuro, né? Mas aqui não é nenhuma questão de ser profetisa. Ela fala assim, olha, se você ficar em Larissa, que era a região da Grécia onde ele vivia, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ter netos, e você vai ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos. Se você for para Troia, ainda que será a sua maldição, porque ele morre na guerra, né? Uhum. Você vai ser lembrado por 1 milhão de anos. E ele escolhe ir para Troia. Certo? Esse problema existe desde a Ilíada. Os gregos, eles eram obcecados com o problema da mortalidade e da finitude. Inclusive porque no universo deles, religioso, eles conviviam com deuses que eram imortais. Era como que esfregar na cara o tempo inteiro. Olha, eu não tenho o problema do Paulo José, nem do Rafia, nem do Pondé. Isso. Não tenho. Eu sou eterno, você é mortal. Né? Conhece-te a ti mesmo. Você é mortal. Então, esse tema é um tema recorrente. Agora, não há dúvida de que hoje, quando você fala do Paulo José, tem um elemento também em jogo que assim, a memória ela é muito pouco trabalhada. Tá. Então, o Paulo José, você sabe quem é o Paulo José, mas o Paulo José foi muito mais presente na minha vida do que na sua. Porque a gente tem lá uns 20 anos de diferença, né? Sei o quê, 40? 44, fazer 45. Então, dos 17. Então assim, eu lembro muito bem do Paulo José na televisão, no teatro, certo? Era uma figura como diretor. Ele era aquela figura que era ator, mas ao mesmo tempo era diretor. Isso, dupla carreira. Então, mas é um fenômeno geracional. A geração morre e acaba. E o mundo passa de uma mão para outra. Sim. E a mão que recebe, cada vez mais, tem menos relação do que a mão que entrega.